Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Na última semana de aula, eu postei essa lista de exercício aqui para vocês, daí eu vou corrigi-la agora com vocês, tá bom? Para no Meet, se tiver alguma dúvida, facilitar. Então, vamos lá. Número 1. No hidrocarboneto de fórmula estrutural representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. E aí ele fez algumas afirmações. A primeira, ele fala que existem 3 ligações π nessa estrutura. Então, agora eu tô chique, né? Olha, eu tenho minha caneta, como eu falei com vocês. Então, vamos lá. Ligação π, eu falei que são as duplas e as triplas, né? E aí eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma tripla e aqui eu tenho uma dupla. Só que a primeira ligação da dupla ou da tripla, ela é sigma. Tentei marcar aqui, mas ficou muito ruim, né? Mas enfim, ela é sigma. A segunda e a terceira que é π. Então aqui eu tenho uma ligação π e aqui eu tenho uma, opa, ficou torto, eu tô treinando ainda. Aqui eu tenho uma, duas ligações π. Então eu tenho ao todo 3 ligações π. Tá correto? Correto. E aí agora, o átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma sigma. Então vamos lá, o de carbono 2, que tá aqui, faz uma sigma, que é essa aqui, e uma sigma, e as outras duas são π. Então ele faz 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Então a 2 está errada. O átomo de carbono 5 forma 3 ligações sigma e uma π. Vamos procurar o 5, tá aqui. Ele faz uma sigma, 2 sigmas e 3 sigmas. E essa aqui, essa de baixo aqui, ela é π. Então, 3 ligações sigmas e uma ligação π. Correto. E a afirmação 4, o átomo de carbono 1 faz 4 ligações sigma. O carbono 1. Carbono 1, tá aqui, ele só faz ligação simples. Então, ligação simples é sempre sigma. 4 ligações sigma. Então, estão corretas as afirmativas 1, 3 e 4. A gente viu que a 2 está errada, né? Não era 2? É. Então, estão corretas. Aqui, então, letra A. Letra A. Agora aqui, o número de ligações sigmas e π no composto alifático é respectivamente. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Dar um espaço aqui para eu fazer essa estrutura para vocês. Então, vamos lá. Ele colocou aqui, ó. Aqui nós temos H... Peraí que tá... Eu vou acertar espaço aqui para mim, gente. Vocês não estão me vendo, mas eu estou meio que sem espaço aqui na minha mesa agora. Pronto, acho que agora melhorou. Vou passar esse fio para trás. Então, agora, olha, eu tenho aqui um carbono ligado em 2 hidrogênios. Então, eu venho aqui, ó, CH2. Depois vem mais um carbono, tô seguindo ali. Depois vem mais um carbono ligado em hidrogênio. Depois vem mais um carbono. Depois vem mais um carbono ligado em hidrogênio. Eu segui a sequência que estava ali aqui no enunciado. Só que, né, quando eu olho aqui, tá faltando ligações nesses carbonos. Eu não posso simplesmente vir e colocar hidrogênio a mais aqui nesses carbonos. Se a estrutura é isso aí, eu não posso colocar hidrogênio a mais, mas o carbono faz 4 ligações, então eu preciso resolver isso. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, está faltando uma para ele. Como está faltando ligação para esse carbono aqui, que está fazendo só 2, eu vou pôr mais uma aqui, ó. E aí agora esse carbono está fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui,
Agora ele está fazendo 3, ainda falta uma ligação para ele. Mas esse vizinho dele também está fazendo 3, então também falta uma ligação para ele. Então eu posso vir aqui e colocar outra dupla. Agora esse carbono está fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui está fazendo 2 só. Eu não posso vir aqui, ó, e colocar mais uma dupla aqui, porque se eu coloco esse carbono aqui vai estar fazendo quantas? 5. Então isso está errado. Mas esse está fazendo 2 e esse aqui também está fazendo 2. Então, para ambos esses carbonos, faltam 2 ligações para chegar em 4. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar uma tripla entre eles, que agora esse carbono faz 4 ligações e esse carbono faz 4 ligações. Então, tá correto agora. Agora ele quer saber quantas sigmas e quantas pi. Vou marcar as sigmas. Deixa eu mudar a cor aqui em cima. Peraí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sigmas. Quais são pi? Deixa eu mudar a cor aqui. Quais são pi? Ai, meu Deus, eu tô perdida nesse negócio aqui ainda, gente. Calma aí que eu sou... Aqui. 1 pi, 2 pis e mais 2 pis. Então, 4 pis. Eu tenho 8 sigmas e 4 pis. Então, letra A. Agora aqui, ele quer saber qual estrutura aqui tem todos os seus átomos no plano. O que vocês têm que lembrar para resolver essa número 3 é que o carbono, que faz 4 ligações sigmas, ele é tetraédrico. Eu mostrei para vocês na aula, né? Até com aquelas minhas bolinhas lá, o meu modelo. O carbono, que faz pelo menos uma pi, ele tem estrutura trigonal planar. E o carbono, que faz 2 pis, ele é linear. Então, e é no plano. Então, o carbono, para ter todos os seus átomos no plano, o carbono tem que fazer pelo menos uma pi. E aí é que ele está perguntando todos os átomos no plano, ou seja, eu preciso encontrar uma estrutura em que todos os carbonos, são trigonar planar ou linear. Eu não posso ter tetraédrico. Só que olha aqui, ó, esse carbono aqui faz 4 ligações sigmas, ele é tetraédrico, não fica tudo no plano. Aqui eu tenho um carbono, esses todos aqui, ó, tudo sigma, aqui também, tudo sigma, tetraédrico. Carbono aqui, esse aqui é tetraédrico? Não, esse aqui faz uma pi, então ele é trigonal planar, mas esse que faz 4 sigmas, ele é tetraédrico. Eu venho aqui, esse carbono aqui faz uma pi, então ele é trigonal planar. Esse carbono faz uma pi, então ele é trigonal planar. E aqui não é carbono, aqui é cloro. Então aqui eu tenho todos os meus carbonos, todos os meus átomos no plano, porque os meus 2 carbonos são trigonais planares. Esse aqui faz uma pi, ele é trigonal planar, mas esse aqui, ó, faz 3 sigmas, então ele é tetraédrico. Então, número 4, letra D. Agora, a sequência correta dos orbitais híbridos no 1,3 pentadieno. Vamos fazer 1,3 pentadieno. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, para fazer junto com o enunciado. Então, eu tenho aqui, ó, 5 carbonos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, eu vim aqui, ó. Primeiro, olha minha estrutura principal. Pente, né? Penta, são 5. Então, pente, 5 carbonos, beleza. E aí, ele tem aqui, ó, dien, an, en, in. En significa dupla. Di significam
duas duplas. Eu falei com vocês que antigamente o número poderia vir antes. Esse 1, 3 só pode estar se referindo a quem? A essas duas duplas. Em é dupla de duas duplas. Então, 1,3 pentadieno. Toda vez que a gente... professora, mas teria que ser pentadieno, porque eu não tenho A no prefixo. Toda vez que a gente coloca antes do de, né, a gente coloca essa letrinha A, fica mais fonético. Mas, realmente, o prefixo ele é só pente, ele não é penta. Mas vamos lá. Então, eu tenho duas duplas, an, en, in. En é dupla. Uma no carbono 1, isso quer dizer que vai estar entre o carbono 1 e 2, e a outra no carbono 3, isso quer dizer que vai estar entre o carbono 3 e 4. Então, esse aqui é meu carbono 1, então eu vou pôr aqui a dupla. 1, 2, 3. Esse aqui é meu carbono 3, então eu vou pôr aqui, quase que eu ponho uma tripla, a outra dupla. E aí, então, agora, vou completar aqui com os meus hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, agora ele quer saber a hibridização desses aqui. O carbono que faz dupla, ele é sp2. O carbono que faz uma ligação pi, ele é sp2. Então, esse é sp2. Vou pôr só o número aqui em cima. Esse faz dupla, sp2. Esse faz uma pi, sp2. Esse faz uma pi, sp2. Esse não faz nenhuma pi, sp3. O carbono que faz uma pi é sp2, o carbono que faz duas pis é sp, e o carbono que não faz pi nenhuma, só sigma, ele é sp3. Então, ó, esse aqui faz uma pi aqui, 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 e esse aqui só sigma. Então, sp2, eu tenho aqui letra A. Agora ele quer que represente essas estruturas. Deixa eu dar espaço aqui também para eu fazer bem abaixo. Então, vamos lá. Um carbono CH3, um carbono ligado em 4CH3. Eu tenho aqui, ó, CH3 é isso aqui. CH3 tem que sempre estar na extremidade, porque já tem 3 hidrogênios, só está ligado aqui. Então, eu tenho esse carbono no meio ligado em 4CH3. Ah, ele pediu a de linha também, né? Ó, eu comecei fazendo e falei. Eu vou fazer 3 carbonos na sequência. 1, 2, 3. O do meio tem um para cima e tem mais um aqui para baixo. Pronto. Agora vamos lá. O próximo. CH3. CH3 ligado em carbono. Esse carbono ligado em 2 CH3, então vou pôr um para cima e um para baixo. CH3 é sempre extremidade. CH2, CH2, CH ligado em CH2, CH3, então CH2, CH3. Esse é o que está entre parênteses. E tem mais um CH2, CH3. Agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Lá no segundo, tá ligado em um para cima e um para baixo aqui. Vou vir aqui, ó, aqui no segundo, para cima, para baixo. 3, 4, 5. O quinto tá ligado em mais 2 aqui. Observem que ele estava ligado em CH2, CH3, CH2, CH3. Não tem como... CH3, gente, é sempre extremidade. Então, não tem como eu vir aqui, colocar CH2, CH3 e vir aqui colocar mais outro CH2, CH3. Quando eu faço isso,
Esse que era CH3 deixou de ser CH3, vocês percebem? Então não tem como. Olhou CH3, mesmo que esteja ligado em mais coisas, ele tem que ser extremidade. Então, e quando está entre parênteses, normalmente são os radicais mesmo. Observem que aqui, ó, CH3 duas vezes são radicais, ó. Eu coloquei um para cima e um para baixo. CH2 e CH3 está entre parênteses, é radical, quer dizer que ele não vai estar na sequência. Eu coloco ele para cima ou para baixo como radical, é ramificação. Aqui, ó, é como se a minha estrutura principal, aqui é o meu carbono ligado em 4 radicais. Tudo bem que a minha estrutura principal fica isso tudo aqui, mas é só para vocês entenderem que está entre parênteses é radical. Então aqui eu já vou começar, ó, eu tenho CH3 três vezes e carbono. Isso aqui eu já sei que é radical, então eu vou vir aqui, ó, eu coloco o carbono. Ai, peraí que eu apertei o negócio aqui. Eu coloco o carbono ligado em 1CH3, 2CH3, 3CH3. E aí depois vem CH2, mais um carbono ligado em 2CH3, então 1, 2. Depois vem carbono ligado em hidrogênio, e em C2H5, C2H5 é o mesmo de cima, tá entre parênteses, é radical também, C2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é outra forma de escrever o mesmo que estava aqui, de CH2, CH3. E aí vem CH, dupla CH2. Essa é a estrutura seguindo. Então, colocou aqui, ó, parênteses, 3CH3. Coloquei 3CH3, depois vem o carbono, depois CH2 está aqui, depois mais um carbono. Esse carbono está ligado em 2CH3, está aqui, um CH3, outro CH3. Depois vem mais um carbono ligado em C2H5, C2, 1, 2, 3, 4, 5, H5. Depois mais um carbono ligado em hidrogênio, dupla com outro carbono. E como que a gente faz a de linha disso aqui? Eu vou seguir a sequência. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O segundo tá ligado em 2 radicais, então vou vir aqui no segundo. 2 radicais, um para cima e um para baixo. Depois vem mais um carbono. Esse próximo tá ligado em mais 2. Esse próximo tá ligado em 2. Vou juntar aqui. Depois vem mais 2 carbonos. Beleza. Agora aqui, para classificar essa cadeia ela é heterogênea. Heterogênea tem que ter alguma coisa diferente de carbono entre carbonos. Aqui tem não. Então, ela não é heterogênea. Ela é homogênea. Normal ou ramificada? Gente, ela tem radical aqui, radical aqui, radical aqui, mais um monte de radical. Então, ela é ramificada. Então, não é normal. Saturada ou insaturada? Insaturada porque tem ligações duplas, um monte. Então, ela é insaturada. Então, letra E. Agora, vamos lá. Aqui ele pede a fórmula molecular dessa estrutura. Eu tenho aqui, ó, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e faltou esse aqui, ó, de baixo que eu não contei, 10. Então, eu tenho 10 carbonos. C10. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? Deixa eu mudar a cor. Vou aumentar aqui. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tem mais, porque ó, esse carbono aqui
está fazendo 3 ligações. Isso quer dizer que está faltando um hidrogênio aqui, 10. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, está faltando hidrogênio aqui, 11. Esse carbono aqui, 2, está faltando 2 hidrogênios. 12, 13. Acho que eu perdi a conta agora, falando aqui com vocês. Eu tenho que ir anotando. Vamos de novo, peraí. Vou fazer os hidrogênios de vez, que se eu conto depois eu esqueço, ó. Um hidrogênio, 1, 2, 3. 3, 4. Primeiro vamos completar aonde está faltando hidrogênio aqui nos carbonos. Deixa eu tirar esses vermelhos. Vai facilitar. Opa. Aqui. Ó, a gente já viu que tem 10 carbonos, beleza, depois eu anoto ali de novo. Agora hidrogênio, aqui esse carbono está fazendo 3 ligações, então está faltando um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então está faltando um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então tem 2 hidrogênios aqui. Eu falei com vocês que na fórmula de linha o hidrogênio não aparece. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio aqui. Esse carbono fazendo 2. Então, faltam 2 hidrogênios para 4. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio. Esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações, beleza? Esse aqui também já está fazendo 4 ligações. Então, nós temos quantos hidrogênios ao todo? Nós temos 1, 2, 3, né? Porque são 2 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente tem C10, H16. Ainda nós temos aqui 1, 2, 3 nitrogênios. Então, nós temos aqui N3 e nós temos 1, 2, 3 oxigênios. 3, 4. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, O4. Essa é a fórmula molecular. E aí ele pede também a massa. E aí é só a gente multiplicar, né? Eu tenho 10 carbonos. Cada carbono pesa 12, que vai me dar 120. Eu tenho 16 hidrogênios, pesa um só, né? Eu estou olhando lá embaixo. Eu tenho 3 nitrogênios, cada um pesa 14. Isso vai me dar 42. E eu tenho 4 oxigênios, cada um pesa 16. Isso aqui vai me dar 64. Somando tudo, 242 gramas. Agora aqui, ele quer, isso aqui é uma questão do Enem, e quer que a gente identifique a estrutura que é insaturada, heterogênea e ramificada. Então, vamos lá. Eu vou colocar também assim, para a gente fazer exatamente embaixo as estruturas, ou do lado, né? Acho que esse aqui era o B, né? Vamos lá. Opa, desenho. Vou vir aqui, ó. CH3, CH2, olha só, isso aqui, gente, eu falei com vocês que quando aparece entre parênteses, é radical, pode ser, ou pode ser que a gente só está resumindo, porque aparece a mesma, às vezes aparece uma sequência de 6 CH2 ligados, aí ao invés de eu colocar os 6 CH2, eu coloco CH2 e entre parênteses do lado e de fora 6, né, tipo assim, cadê? Já me perdi aqui. Eu coloco CH2
e coloco aqui fora um 6, para dizer que na minha sequência vão ter 6 CH2 ligados. Isso pode acontecer também, a gente tem que olhar e saber identificar se se trata disso ou de um radical. Nesse caso aqui, CH não pode ser radical, porque radical, para estar para fora, eu falei que termina sempre em CH3, né? Não sei se tem a dupla, tripla, enfim. Então eu tenho aqui CH2, quer dizer que eu tenho CH duas vezes, CH e CH. Opa! CH. E aí depois eu vou ter mais outro CH e esse CH está ligado em OH. Depois eu vou ter carbono ligado em oxigênio. CO, esse carbono, ó, ele está fazendo dupla com oxigênio. NH, N ligado em hidrogênio e CH3. Aqui só tem um detalhe que, ó, esses dois CH aqui, esses carbonos estão fazendo 3 ligações. Carbono faz 4. Como que eu resolvo esse problema? Colocando uma dupla aqui. E aí eu pergunto, essa cadeia é insaturada? É, porque ela tem uma dupla. Ela é heterogênea? É. Por quê? Porque ela tem aqui o nitrogênio, ó, entre carbonos. É diferente de carbono entre carbonos. Ela é ramificada? Não, ela não é ramificada. Então, não é essa a correta, porque ele pediu ramificada também. E aí agora vamos tentar a de baixo, então. Deixa eu dar mais espaço aqui. CH3, opa, desenhar. CH3, CH duas vezes, é o mesmo que a gente fez ali em cima, então CH duas vezes, eu já vou pôr a dupla aqui. Carbono ligado em CH3. Acho que vai embolar com o de cima, peraí, tem que fazer menor. Ainda tô me habituando com essa minha... Negócio aqui, peraí. Vamos lá. CH3, CH duas vezes. Ah, opa, nem vou pôr o H não. CH duas vezes. E aí depois vem, já vou pôr a dupla aqui. Um CH ligado em CH3. A diferença para o de cima é que esse CH estava ligado em OH, agora está ligado em CH3. CO, N, CH3. E aí eu pergunto, essa cadeia, ela é insaturada? É, ela tem uma dupla aqui. Ela é heterogênea? Sim, ela tem nitrogênio aqui entre carbonos. Ela é ramificada? Sim, ela tem o CH3 aqui. Então, isso aqui é a letra B de vocês. É essa que está correta. Mas vamos testar os outros, né? Sempre bom. Essa aqui tá mudando tudo, é a letra C. Olha aí no desenho de vocês, é porque tá mudando aqui, à medida que eu ponho para baixo, tá mudando as letras. Essa aqui é a letra C. Então vamos lá. CH3, CH duas vezes. Então, já vou pôr a dupla. CH, CH3. CO. A diferença agora para o de cima, ó. Ai. Tem NH2, tem o nitrogênio. Só que esse nitrogênio está ligado em 2 hidrogênios, o que faz com que essa cadeia deixe de ser heterogênea. Não tem nitrogênio entre carbonos, tem nitrogênio na ponta. Então, essa não é uma cadeia heterogênea, essa é uma cadeia homogênea. Agora aqui,
CH3, CH2, CH ligado em CH3, CO, N ligado em hidrogênio e em CH3. Observem que aqui é heterogêneo, né? Eu inverti aqui, podia estar o hidrogênio aqui e o CH3 aqui, dando o mesmo. É uma cadeia ramificada, mas ela não é insaturada. Agora é CH2 assim, ó. Quando tem CH2 assim, é CH2. Olha a diferença. CH duas vezes, quer dizer que eu vou ter CH e depois outro CH. Ó. Isso é um CH e isso é um CH. Duas vezes. O número do lado de fora do parênteses me diz isso. Para resolver o problema, eu acrescentei uma dupla. Agora, CH2 direto é isso aqui. É um carbono ligado em dois hidrogênios. Então, observe a diferença do CH duas vezes e do CH2. Então, essa não é uma cadeia insaturada. E agora o daqui de baixo. CH3, CH2, CO, N, CH3. É uma cadeia heterogênea? É ramificada? Não. É insaturada? Também não. Então, só confirma que a letra certa era a letra B. Agora, ele quer que a gente faça as estruturas. Deixa eu ir dando uns espaços aqui. Começar. Propano. Prop, 3 carbonos. Também aqui, 3 carbonos. Só ligação simples. Então, eu só preciso vir aqui, ó, e completar com o hidrogênio. Termina em O, é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. É isso aí. Heptano, a mesma coisa. Só que hept são 7 carbonos. Então, eu venho e coloco 7 carbonos na sequência. E só tem ligação simples, ou só carbono e hidrogênio. Então, é só vir aqui, ó, agora e completar com hidrogênio. Esse meu carbono aqui ficou estranho, né? Pente 2-eno. Vamos começar. Pente são 5 carbonos. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que em significa ligação dupla. Aonde? No carbono 2, entre o carbono 2 e o 3. Esse é meu carbono 1, esse é meu carbono 2. Então, eu vou vir e colocar uma dupla aqui. Carbono 2. E aí, agora é só completar com o hidrogênio. Se esse já faz 3 ligações, falta uma. Esse faz 3 ligações, falta uma. Esse faz 2 ligações, faltam 2. Esse, uma só, faltam 3. X3-ino. X são 6 carbonos. Vou vir aqui e colocar 6 carbonos na sequência. E aí, 3 quer dizer que eu tenho in significa tripla. Tripla onde? No carbono 3. Entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, carbono 1, 2, 3. Eu venho aqui e coloco uma tripla. E agora eu só completo com hidrogênio. Esse aqui, carbono, ó, já faz 4 ligações. Esse carbono aqui já faz 4 ligações. Então, esses que faz 4 eu não acrescento hidrogênio. Ai, meu Deus. Ciclopentano, o que isso significa? Significa que eu tenho 5 carbonos, só que eles estão fazendo um ciclo. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos fazendo um ciclo. E tenho que completar com hidrogênio.
E se fosse ciclopenteno? Ciclopentano é esse. Ciclopenteno. An, en, in. En significa dupla. Significa que eu preciso acrescentar uma dupla aqui em algum lugar, né? Aonde? Acontece que quando eu tenho aqui, eu coloquei o número, né, nas fórmulas de cima, porque eu precisava falar onde estava. Quando eu tenho um ciclo, o carbono que tem a dupla ou a tripla, ele vai ser o meu número 1. Então, eu posso colocar em qualquer um. Se eu colocasse aqui, esse seria meu carbono 1, esse o 2, ou esse 1, esse o 2. Enfim, qualquer um que eu colocar vai ser o carbono 1. Então, eu não preciso colocar. Eu não preciso especificar. Então, eu só venho aqui, faço 5 carbonos de novo. E aí, eu vou vir aqui, ó, colocar, pode escolher onde vocês quiserem. E pronto, ciclo penteno. Hexa 1,3-dieno. Hexa 1,3-dieno. Eu venho aqui, opa, desenhar. Hexa são 6 carbonos, coloco 6 na sequência. Eu acho até que apareceu um desse antes aqui, não apareceu não, no exercício anterior. Eu tenho dien, significa que eu tenho em dupla, an, en, in. En é dupla. Entre o carbono 1 e 2, vou chamar esse aqui de 1, vou fazer o contrário, vou chamar esse aqui de 1, só para ser do contra. Então, entre o carbono 1 e 2 e o outro entre o carbono 3 e 4. Então, 1, 2, 3. Então, eu venho aqui 3 e 4. E agora, eu completo com hidrogênio. 2-metiloctano, oct, 8 carbonos. Eu vou vir aqui, vou colocar 8 carbonos na sequência. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um radical com um carbono só no carbono 2. Vou chamar, pode ser esse o 2, pode ser esse o 2. Eu vou chamar esse aqui da ponta, só para eu ser do contra. Então, e agora eu tenho que vir aqui, ó, completar todos os carbonos para 4 ligações. Quem escrever CH2, ao invés de colocar os carbonos com os tracinhos, pode também, mas aqui eu tô começando aqui com essa minha mesa, então eu tô achando mais fácil eu fazer os tracinhos. Já não tá fácil. Agora, aqui, 6-metil-oct-1-eno. A gente tem, agora, continua tendo 8 carbonos, então eu vou colocar aqui 8 carbonos na sequência. E aí agora, ó, deixa eu cortar aqui. Eu tenho an, en ou in. En no carbono 1, entre o carbono 1 e 2. Então, en é dupla, vou chamar esse aqui, carbono aqui de 1, então aqui vai ter uma dupla. E eu tenho um radical com um carbono só, lá no carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met, né, é um carbono só. Então, observem que, ó, se não tivesse a dupla, o radical estaria no carbono 3. Eu precisaria de começar a contar daqui, mas como tem a dupla, é ela que manda. Então, o carbono que ela está é 1 e o radical foi para lá no carbono 6. Agora aqui, 3-metil-pente-1-ino. Mesma coisa, eu tenho 5 carbonos, pente, eu primeiro olho aqui, minha cadeia principal, 5 carbonos, 2, 3, 4, 5. An, en ou in? In é onde? Lá no carbono 1. Então, eu venho aqui, in é tripla entre o carbono 1 e 2. Eu tenho um radical, il é radical, met é um carbono só, e tem um radical com um carbono só que está onde? Lá no carbono 3. 1, 2, 3. Então, eu venho aqui no carbono 3 e vou colocar um radical com um carbono só. E agora eu só completo com hidrogênio.
O ciclopentano a gente fez aqui. Eu vou até usar esse aqui mesmo. Metilciclopentano. Quer dizer que eu tenho ciclopentano, que é o que a gente já fez, e tem um radical com um carbono só. E o radical mete um carbono só. Tá onde aqui também, quando eu só tenho radical, qualquer carbono que eu colocar vai ser 1. Então, ao contrário daqui que eu precisei colocar o número do radical, igual nos outros aqui, nesse aqui eu não preciso, porque se eu vou ligar em qualquer desses carbonos, vai estar para fora do ciclo, é um radical, e qualquer um que eu ligar o CH3 vai ser o meu metilciclopentano. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o ciclopentano e um radical metil ligado. Como só tem ele, esse aqui é o carbono 1. Se eu colocasse aqui, esse seria 1, esse seria 1. Quando só tem um radical, fica fácil. Agora aqui, agora, vamos lá, cadeia principal, hexa, 6 carbonos. Então, eu vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. An, ou em. Ó, lembra que eu falei? Quando tem o di, a gente coloca a letrinha A, tá vendo? Para ficar mais fonético. Então, di, eu tenho duas ligações duplas. Em significa dupla, di significa 2, quer dizer que eu tenho ligação dupla 2 vezes. Uma tá no carbono 1, entre o carbono 1 e 2, vou vir aqui entre o carbono 1 e 2, esse é o meu carbono 1, e a outra no carbono 3, entre o carbono 3 e 4. Então, 1, 2, 3, se esse é o 3, entre o carbono 3 e 4. E aí eu tenho agora radical metil, met é um carbono só, íon é radical. Eu tenho 2 radicais metil também. Di significa que eu tenho 2 radicais metil. Um tá no carbono 2, então eu vou vir aqui, ó. Se esse é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2, radical metil. E 5, 1, 2, 3, 4, 5, se esse é o meu carbono 5, eu tenho aqui um radical metil também. E agora eu só completo com hidrogênio. But 1 ino, eu tenho agora 4 carbonos. Opa. But são 4, então eu vou pôr 4 carbonos na sequência. E aí eu tenho aqui an, ou in. In significa tripla no carbono 1, entre o carbono 1 e 2. Pode ser esse 1, pode ser esse 1. Vou chamar esse aqui de 1. Tripla. E agora eu completo com hidrogênio. Agora ele quer que a gente escreva o nome oficial dos compostos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Qual que é o prefixo para 6? Ex. Só tem ligação simples. Então, an, ou in. An. Só tem hidrogênio, carbono, hidrogênio. Esse é o hexano. Agora aqui eu tenho... Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Eu tenho aqui... Eu tenho que fazer o maior caminho. O maior caminho seria esse aqui, né? Se vocês forem ver, nessa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, mas eu deixo a tripla para fora. Eu falei que a preferência é para fazer o maior caminho, incluindo a dupla ou a tripla. Às vezes não dá certo, mas sempre que possível a gente inclui ela no caminho. Então, é possível aqui? É. Então, eu venho aqui... Ah, professora, quando que não seria possível? Tipo, se eu tivesse aqui, ó, vai que eu tenho uma dupla aqui e uma aqui. Como é que eu vou fazer o maior caminho incluindo essa e essa? Eu ia ter que escolher, né? Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas não é o caso. Então, eu vou vir aqui, ó. Se eu descer 2 carbonos, se eu for reto, 3. Então, eu vou reto. Então, esse é o meu maior caminho. Essa é a minha estrutura principal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo ex. An, ou in, né? Porque tem tripla. E esse aqui é o meu carbono 1. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima, a minha tripla. Então, esse é meu carbono 1, X, 1, X, 1, in, no. E eu tenho agora radical. Um radical com um carbono só. Opa! Que é o metil.
e eu tenho um radical com 2 carbonos, que então é o etil, né? Met, um carbono, et, 2. Eu escrevo em ordem alfabética. O etil vem primeiro, letra E, ele está no carbono 1, 2, 3. Ele está ligado aqui no carbono 3, esse é o 2, né? Então, eu vou vir aqui, ó. 3 etil. E o metil tá ligado em qual? No 4, né? Então, 4 metil, X, 1 ino. Aqui agora, eu tenho quantos carbonos na sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, hept. An, en ou in? En, porque eu tenho dupla e eu tenho 2 duplas, então na verdade eu vou ter o dien. E aí eu tenho que numerar da extremidade mais próxima à dupla. Se eu começar a numerar daqui, esse é o carbono 1, 2, 3. Vai estar no carbono 2. Se eu começar a numerar daqui, vai estar no carbono 1, 2, 3. Vai estar no carbono, se eu começar a numerar daqui, ó, a dupla vai aparecer primeiro no carbono 3. Quando eu comecei a numerar daqui, a dupla apareceu logo no carbono 2, esse aqui, né? Então, eu tenho que numerar da esquerda para a direita mesmo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma dupla entre o carbono 2 e 3, eu coloco o menor número, que é o 2. A outra dupla entre o carbono 4 e 5, eu coloco o menor número, que é o 5. Dieno. Falei que quando a gente coloca esse di aqui na dupla ou na tripla, eu venho aqui e coloco um A. Né? Agora aqui, o maior caminho, observem que eu tenho um monte de carbono aqui para baixo. E o maior caminho nos leva a pensar que eu poderia vir daqui e descer ou daqui e descer. Só que, olha, eu tenho dupla aqui e aqui. Eu vou incluir a dupla no meu maior caminho, o resto vai ser radical. Então, esse é o meu maior caminho. Eu tenho, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hept, pente, desculpa, 5, o prefixo é pente. An, en ou in, en, porque eu tenho dupla. E olha só, aqui tudo empata. Se eu começar a numerar daqui, para dizer onde está minha dupla, carbono 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a dupla está no carbono 1 e 4. Se eu numerar o contrário, 2, 3, 4 e 5. A dupla vai estar no carbono 1 e 4 também. Ah, o radical vai desempatar. De uma forma ou de outra, o radical vai estar no carbono 3. Então, tanto faz vocês numerarem aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que importa é que eu tenho 2 duplas. Então, eu tenho o dien. Uma dupla está no carbono 1 e 2, seja esse 1 e 2 ou seja esse 1 e 2. Então, eu vou pôr aqui, como eu falei, quando tem o dia, a gente põe aqui 1, né? Eu coloco o menor número, 1, 2, e a outra está entre o carbono 4 e 5. Então, 1, 4, dieno. E eu tenho um radical aqui no carbono 3 com 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4? But. Então, eu tenho butil penta 1, 4 dieno. Esse butil está lá no carbono 3, né? Então, 3 butil penta 1, 4 dieno. Aqui agora, para a gente fazer o maior caminho, eu tenho aqui esse é o meu maior caminho, vocês podem tentar aí. E aí, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, qual é o prefixo para 7? Hept. An, en ou in. Só tem ligação simples, então esse é o an. No. Eu tenho um radical com um carbono só, que é o metil, e eu tenho um radical com 2 carbonos, que é o etil. E eles estão em qual carbono? A extremidade mais próxima, facilmente a gente vê que essa é a extremidade mais próxima, né? Então, esse aqui... Opa, cadê? O que eu fiz? Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2,
esse é o carbono 3, esse é o carbono 4. Se vocês ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os radicais vão estar nos carbonos 4 e 5. Quando eu começo daqui, vai estar no carbono 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho que numerar da esquerda para a direita. Repetindo, se eu numerasse da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, professora, continua sendo 4, beleza, mas esse aqui, ó, pula de 3 para 5. Então, eu não posso, eu começo a numerar daqui. Só que eu escrevo em ordem alfabética, não é na ordem que aparece. O etil vem primeiro, ele está no carbono 4. Então, eu venho aqui, 4 etil, 3 metil, heptano. Aqui agora, parece ramificado, gente, mas não é, olha aqui. Eu tenho uma estrutura só, né? Vou de uma ponta a outra. 1, 2, 3 carbonos. Prefixo para 3 é prop. An, en ou in, en. Propeno. Preciso colocar o número, gente? Aqui está no carbono 1 e 2. E se tivesse aqui, estaria no carbono 1 e 2. O número ele é para diferenciar. Não existe outro propeno. Não existe prop 2eno. Ah, professor, esse é o prop 1eno. Mas se tivesse aqui, então, e aqui não tivesse aqui? Esse seria o prop 1eno também. Não existe prop 2eno. O número ele é para diferenciar. Como eu não preciso diferenciar aqui, então esse é o propeno. 5 carbonos ligados, prefixo prop, só ligação simples, an, e carbono hidrogênio O. Então, esse é o propano. O propano, eles estão... Qual a diferença para o propano normal? Eles estão em um ciclo. Então, eu venho aqui, ó, ciclopropano. Agora, eu tenho aqui... Agora, aqui, gente, a gente tem que fazer o maior caminho. Deixa eu identificar aqui, ó. Eu venho aqui... Eu vou descer aqui. Se eu descer mais, vai ter posso descer mais ou virar para a direita, tanto faz, porque se eu desço aqui um carbono, se eu vier reto aqui também, tanto faz, tá? Vai dar, vocês vão ver que o nome dá o mesmo, ou descer ou virar aqui. Mas vamos lá, eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse é o pente. An, en ou in, an, porque só tem ligação simples. E aí eu tenho radical, todos os radicais têm um carbono só, então todos são o quê? Metil. Metil. E se eu tenho 3, esse é o trimetil. Só que estão em quais carbonos? Eu vou começar a numerar da onde? Ó, se eu começar a numerar daqui, fica 1, 2, 3, 4, 5. Fica 2 radicais no carbono 2, ficaria 2,2, 2,2,4. Eu tenho que colocar um número para cada radical, não importa, tá? Então, se aparece no 2 e aparece no 2, repete, 2,2,4 trimetilpentano. Esse é um. Mas, professora, se eu numerasse do outro jeito, ia dar também 2 e 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente numerasse o contrário, ficaria como 2,4,4 trimetilpentano. Professora, você falou que tem que ser da extremidade mais próxima. A extremidade mais próxima aqui é o carbono 2 e aqui também o carbono 2. Quando acontece isso, a gente vai ver a menor soma dos radicais, de números mesmo. Aqui a soma, ó, 2, 2, 4 vai dar 8. Aqui a soma 2, 4, 4 vai dar 10. Então, eu não posso fazer essa segunda numeração. É o menor soma desses números. Isso está errado. Eu vou fazer 2, 2, 4. Eu tenho 2 radicais no carbono 2 e 1 radical no carbono 4. Não o contrário. Se a gente numera o contrário, fica 1 radical no carbono 2 e 2 no carbono 4. Não sei se eu fui clara aqui, mas deixa eu até voltar tudo. O que eu quis dizer é que se a gente numerar da esquerda para a direita, eu vou ter 2 radicais no carbono 2. Então, 2,2,4. Então, fica 1, 2, 2, 4. Se eu numerasse daqui, seria 2,
4, 4. Para ser 2, 4, 4, a soma, embora a extremidade mais próxima, porque eu falo sempre extremidade mais próxima, a extremidade mais próxima é carbono 2. Aqui seria o 2 e aqui também seria o 2. Então, dá no mesmo. Daria, mas só que quando eu tenho vários radicais, eu vejo essa soma de números aqui. Na dúvida, somem e tem que ser a menor soma para ser o correto. Então, o correto aqui, embora a extremidade mais próxima aqui, se eu começo a numerar, é radical no carbono 2 e aqui é radical no carbono 2, o correto é começar a numerar da esquerda, porque vai me dar a menor soma de radicais. Agora aqui eu tenho a minha cadeia principal, quando eu tenho aberta e fechada, eu coloco a fechada como principal e o resto como radical. Então, aqui eu tenho 4 carbonos ligados. Qual que é o prefixo para 4? Ai, meu Deus, esse negócio aqui. Qual que é o prefixo para 4? É but, an ou in, butano. E eu tenho, eles estão em um ciclo, então é ciclo butano, né? Só que eu tenho um radical com 2 carbonos aqui. Radical com 2 é o quê? Et, né? Etil. Então, eu tenho aqui o etil ciclobutano. E esse etil está em qual carbono? Esse é 1. Se fosse aqui, seria 1, então não faz diferença. Etil ciclobutano. Aqui parece com o de antes, só que agora eu tenho 5 carbonos em uma estrutura, então ciclopentano, e um radical com um carbono só para fora. Então, esse é o metilciclopentano. Aqui, o maior caminho é esse aqui, ó. Esse é o maior caminho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Não tem nada fechado aqui, tá? Às vezes faz isso para enganar, mas não tem nada fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hexano. A extremidade mais próxima é a da esquerda do radical. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. 2 metil ciclo, né, hexano. Se eu começasse a numerar daqui, ele estaria lá no carbono 5, né? Então, esse aqui é o meu carbono 1. Aqui, ó, maior caminho, gente. Sempre maior caminho. Maior caminho não é começando daqui, é começando daqui, ó. Esse é o maior caminho dessa estrutura. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, esse é o X, só ligação simples, só carbono e hidrogênio termina em O. E eu tenho 2 radicais com um carbono só, que é o metil. É o metil, se eu tenho 2, é o dimetil. Para dizer que tem 2, a gente usa o di. Qual a extremidade mais próxima? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanto faz. De um jeito ou de outro, eles vão estar nos carbonos 3 e 4. Então, você pode numerar de qualquer extremidade. 3,4 de metilhexano. Aqui agora o maior caminho. É isso tudo aqui, é uma estrutura simples, olha. Tem nada fechado, nada de ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, esse é o hept, só ligação simples, heptano. Tem um radical com um carbono só, que está onde? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz, de qualquer lugar que vocês começarem a numerar, vocês vão ter um radical metil, um carbono só é metil, que vai estar lá no carbono 4. 4 metil heptano. E é isso. A correção dos exercícios e qualquer dúvidas maiores a gente tira durante o Meet, tá certo? Beijinhos para vocês e bons estudos!